Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que diante tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Verso 35. Jesus ouviu que eu tinha expulsado, e encontrando-o disse: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. Nossa Deus. A família, pai, mãe, um abraço, um encontro de alguém que fora gerado por qualquer um de nós. Alguém que, enquanto estava no ventre de sua mãe, havia muitos crânios, muitos pensamentos, mas há situações na vida que fogem muitas vezes ao nosso controle. Acontecem algumas coisas na vida do ser humano que muitas vezes não está dentro do seu entendimento racional. Quando essa criança é gerada, quando ela vem ao mundo, estamos falando de uma época em que a tecnologia era inexistente, então, para que se soubesse o sexo da criança, era necessário esperar que o parto acontecesse. Quando esses pais têm essa criança, a Bíblia vai dizer que ela nasce cego desde a nascença. Então, quando esses pais têm o primeiro encontro com essa criança, eles percebem que essa criança agora veio ao mundo sem poder enxergar. O ambiente em que essa criança é criada é um ambiente judaico em que muitos ali olhavam para esse tipo de situação e o comentário que se tinha é que se aconteceu aquilo dentro da família é porque algo errado estava acontecendo com seus pais. Muitos chegando mesmo ao cúmulo de dizer que se nascera ele cego, então a culpa podia ser pecado dele também, trazendo um entendimento espiritista sobre a situação. Mas a verdade é que essa criança cresce nesse ambiente ouvindo muitas vezes palavras de entristecimento, porque assim como os discípulos de Jesus, os que também circunvizinhavam essa vivência desse rapaz no ambiente em que ele se introduzia, muitos que ali estavam também tinham esse entendimento de que esse rapaz, essa criança que vem a crescer e se tornar maior de idade, eles vêm a entender que na vida dessa pessoa algo tinha que estar errado. Eles não podiam aceitar que aquilo era algo que provinha do Senhor.
Porque na vida em que ele levava, aqueles que olhavam para ele, pelo tipo de vida que ele tinha, por ele não ter tido, como nós aqui muitos temos, a chance de observar e ver as maravilhas que o Senhor havia criado neste mundo. Mas como ele cresceu dentro desta realidade dele, dentro deste mundo dele mesmo, ele cresceu ouvindo palavras de entristecimento muitas vezes. Muitas vezes há pessoas que estão no mundo lá, que são criadas e que têm problemas dentro de suas vidas e que muitas vezes acabam ouvindo palavras que fazem com que seus corações se dilacerem, porque alguém olha para ele e diz: olha, ele realmente não tem mais condições de cura, não tem condições de libertação, porque está ali dentro dele algo que não é possível mais de ser manejado, algo que é impossível de ser transformado. E é nesse ambiente que esse rapaz cresce, mas dentro do lugar que esse rapaz cresce é um tanque. E esse tanque contém água. Esse rapaz crescendo dentro desse ambiente, ele começa a frequentar esse lugar, porque sendo o poço de Siloé algo puro, algo que os arqueólogos já encontraram agora em Israel, e dá-se a entender que era um tanque puro, podemos então presumir que esse rapaz, ele havia frequentado já este lugar. Era um lugar em que ele conhecia, um lugar em que as pessoas que também o conheciam frequentavam. Os seus pais nada podiam fazer mais do que apoiá-lo, nada podiam fazer mais do que orar por ele. Mas aquela situação que estava dentro dele, somente alguém que tem o dom da vida, alguém que havia sido prometido a vir nessa terra, alguém que tinha poder dentro dele para trazer vista aos cegos, alguém que nas suas mãos tinha todo o poder, alguém que quando estava lá no Éden, pegou o barro e formou alguém que tinha todo o poder sobre a vida e sobre a morte. Somente esse alguém podia trazer a transformação da vida daquele rapaz, mas nas mãos de sua mãe e de seu pai não havia possibilidade de trazer sobre ele algo que transformasse a realidade a qual ele se encontrava. Mas a Bíblia vai dizer que ele estava em um lugar. Qual é esse lugar? Um lugar. E a Bíblia diz que ele estava nesse lugar, mas que alguém estava caminhando próximo desse lugar. Mas o que nós entendemos é que alguém estava caminhando próximo desse lugar, mas que aquele que estava no lugar não havia percebido que alguém estava caminhando, vindo próximo dele, já alguém estava caminhando e já estava o enxergando. Mas ele, como não podia ver, não percebia. E no lugar em que ele estava caminhando, já se aproximava dele, mas ele não percebia que aquele que estava caminhando na terra se aproximava dele, porque os seus olhos estavam escurecidos e ocultos à realidade espiritual dele. A Bíblia diz que o Senhor Jesus está caminhando. E quando Jesus está caminhando, a Bíblia vai dizer que ele vê um homem. Interessante que o texto não vai dizer ele viu um cego, ele viu alguém com defeito, ele viu alguém que tem um problema. Não, a Bíblia vai dizer que ele vê um homem. Quando o Senhor Jesus olha para aquele rapaz, quando Jesus olha para aquela pessoa, a Bíblia vai dizer que ele vê um homem. Ele olha através do defeito que o olho natural do ser humano enxerga, e ele olha dentro daquele homem e diz: eu estou vendo um homem. Eu estou vendo alguém que foi criado segundo a minha imagem. Eu estou vendo alguém que foi gerado para a glória do Deus Todo-Poderoso. O que eu estou vendo é algo que pode ser transformado, e não o que os olhos humanos estão vendo. O que eu estou enxergando é alguém que, quando for tocado pelas mãos do Senhor, haverá grande transformação. Os discípulos também estão vendo a situação. Os discípulos também estão observando. A mesma cena que o Senhor está vendo, os discípulos que andavam com o Senhor Jesus também estavam vendo. E quando eles observam o homem, quando eles olham e percebem que ele é cego, eles vão fazer uma pergunta ao Senhor Jesus. Olha,
tem um defeito. Se observar, tem um defeito. Então, Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Para que ele nascesse assim. Ou seja, ele está dizendo a Jesus: olha, só tem duas respostas aqui. Eu estou observando a vida dele, eu estou vendo a situação em que ele se encontra, eu não sei o que foi que levou ele a essa situação, mas eu sei que só tem duas respostas. Ou os pais dele pecaram, ou foi ele que pecou. Só tem duas situações aqui. Mas o interessante é que quando você olha para o texto, o Senhor Jesus vai dizer para ele: olha, nenhuma coisa nem outra. Quando o Senhor Jesus está conversando com os seus discípulos, ele está dizendo: olha, vocês têm uma resposta, vocês têm duas respostas, mas eu tenho uma terceira opção. Quando eu falo, eu tenho uma terceira opção. Não é o que o homem fala, não é o que a mulher fala, não é o que o julgamento humano diz, mas é o que a palavra de Deus diz sobre a tua vida. O que Jesus está dizendo: eu tenho uma terceira opção. Quando eu estou olhando para ele, eu vejo um homem, eu não vejo um defeito em outra coisa. Eu estou observando e dentro dele há algo que vai se manifestar para que o nome do Senhor seja glorificado nele. Uma obra já pronta, há dentro dele algo que se manifestará para que o nome do Senhor seja glorificado. O que ele está dizendo é que quando ele for gerado dentro do coração de Deus, o Senhor coloca sobre ele algo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Quando ele está vivendo naquele ambiente, naquela situação, é claro, e quando nós estamos dentro de algo turbulento, muitas vezes nós não conseguimos observar que a situação criada, muitas vezes, ela provém do próprio Deus sobre as nossas vidas, para que o nome dele, através dessa prova oculta, ele seja glorificado. Alguns dizem por aí que só há vitória quando há guerra, quando há prova. Também é verdade que quando o Senhor tem sobre as nossas vidas algo, muitas vezes ele vai exigir de você que você se mantenha firme para receber dele a vitória. Nós entendemos que muitas vezes o Senhor Jesus, ele tem uma palavra de vitória, ele passa conosco por muitas situações, mas se nós estivermos juntos com ele, com a sua presença, é ter a certeza, meu Deus, que a vitória chegará em nossas vidas. Muitas vezes, quando nós estamos inseridos em algo, dificilmente nós conseguimos perceber o tamanho da situação que o Senhor coloca em nossas vidas. Quando Ezequiel está em Jerusalém, nós vemos ali pela história que quando eles são levados escravos lá para a Babilônia, de maneira alguma ele deveria pensar que isso era um projeto do Senhor, porque Jeremias havia profetizado sobre os 70 anos de cativeiro. Só que quando Ezequiel está à beira do rio Quebar, a Bíblia vai dizer que naquele ambiente de escravidão, naquele ambiente que eles haviam estado ali pisando barro, a Bíblia vai dizer que mesmo estando dentro dessa situação, aquele que está nos céus havia no coração dele um projeto na vida de Ezequiel. Aquele que estava nos altos céus tinha na vida de Ezequiel um projeto e já tinha uma obra dentro dele. Só que essa obra se manifestaria através da palavra do Senhor. Esse ministério profético dentro da vida de Ezequiel seria extraído de dentro de Ezequiel para fora. Quando ele está à beira do rio Quebar, a Bíblia vai dizer que quando ele olha para os céus, a Bíblia diz que os céus se rasgam e ele tem visões de Deus. Muitos que estão em situações que não compreendem terra. Há muitas coisas na vida do ser humano, daquele que teme ao Senhor, que é para a glória do Deus Altíssimo. Mas há situações, há obras dentro do teu coração, lançado por uma profecia da palavra, que se extrairá de dentro do teu coração, se manifestará no plano físico e o nome do Senhor será glorificado nesta terra. Quando nós olhamos para o Gênesis, que nós observamos que a Bíblia vai dizer no seu capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer que o Senhor criou os céus e a terra.
A Bíblia ali vai confirmar, não, quem criou foi o Senhor. Mas o texto também continua dizendo que a terra estava sem forma e vazia. O texto também vai dizer que o Espírito pairava sobre as águas. Em algumas versões dizendo que o Espírito se movia sobre as águas. A Bíblia vai dizer que o Espírito estava em movimento, mesmo que ali não se via algo, mesmo que parecia vazio, o Espírito Santo pairava sobre aquele lugar. Mesmo que os olhos humanos não observassem algo pelo texto, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se movia sobre aquilo que parecia vazio. Mesmo que os teus olhos não enxerguem, mesmo que as suas percepções racionais não percebam, o Espírito do Senhor se move sobre a vida daqueles que tu tem colocado sobre a presença dele. Ora, a Bíblia vai dizer que o Senhor viu na escuridão algo que ele viu. Ele viu uma obra lá, porque quando a Bíblia vai dizer que o Senhor diz haja luz, ele está falando da palavra hebraica raiar. Quando ele diz raiar, ele diz apareça, haja luz. Olha, veja, as luminárias do céu ainda não haviam sido feitas, o sol e a lua não haviam sido feitas. Quando a palavra diz raiar, ela está dizendo haja luz. Ele está dizendo no meio daquilo que tu não enxerga, eu consigo extrair algo que já está lá. A palavra raiar diz apareça, manifeste algo que está na escuridão, algo que os olhos não veem, mas que pela palavra do Senhor será extraída para fora. Há algo na vida daquele servo que pela palavra de Jesus se extrairá para a glória do Deus eterno. Os olhos não percebem, mas em lugares em que parece não haver vida, a palavra do Senhor traz vida. Quando ele olha para a terra está sem nada, mas a palavra do Senhor, Deus diz: terra produza. Quando a ordem do Senhor é dada à terra, algo que está dentro da terra tem que produzir erva, tem que produzir planta, porque a palavra do Senhor o disse. Quando ele olha para as águas, deixam-se de peixes, ele está dizendo: a minha palavra basta para trazer à existência aquilo que não existe. A minha palavra tem poder, a minha palavra, ou palavra de Deus que é criar do inexistente, ele pode trazer sobre as nossas vidas algo que nós não vemos, mas pelo poder da palavra dele, todo homem lá tem que voltar a existir, se ele colocar as mãos poderosas dele. Quando ele diz para aqueles discípulos, nem ele pecou, nem seus pais, ele está dizendo, já havia algo nele, e esse encontro que eu vou ter com ele é para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Quando ele chega próximo do céu, a Bíblia vai dizer que ele pega barro, saliva. O mesmo Senhor que estava no Éden, o mesmo Senhor que estava formando o barro, agora novamente está com o barro nas mãos, para trazer sobre a vida daquele servo transformação. Ele vai agora, com o barro nos seus olhos, retornar para o lugar que ele já conhecia. O Senhor Jesus poderia ter curado instantaneamente, sim, poderia. Mas nesse momento a palavra diz que ele pega um outro, coloca sobre os olhos daquele servo, e a Bíblia vai dizer que ele o envia ao tanque de Siloé. Quando nós observamos o texto, nós entendemos que ele está caminhando para um lugar que ele já conhecia. Quando nós vemos o texto, ele está voltando para o mesmo lugar que ele frequentava. Quando nós olhamos para o texto, ele está voltando para o lugar que ele já havia pisado. Quando nós olhamos para o texto, a Bíblia vai dizer que ele está no mesmo lugar em que ele era acostumado a visitar. O mesmo lugar em que você pisa, se a presença do Senhor estiver contigo, ela pode ser transformada e se transformar em um novo lugar. Quando a presença do Senhor está na tua vida, aquele mesmo lugar que os seus pés pisaram, pela presença do Espírito Santo sobre você, você pode colocar os teus pés e abençoar. Quando a presença do Senhor está sobre a tua
ali e ele tem sonhos. A Bíblia diz que ele vê uma escada subindo aos céus. Olha, quando ele acorda, ele olha para aquele lugar e diz: olha, eu não sabia que o Senhor estava aqui. Quando ele está dizendo eu não sabia que o Senhor estava ali, os seus olhos naturais não haviam visto, mas o mesmo lugar em que ele não havia percebido, quando o Senhor toca naquele lugar e fala com ele, se torna outro lugar na presença do Senhor, as portas do céu. Ei, meu Deus! A importância é de quem está com você. A diferença é de quem está com você. É a presença que te acompanha que faz a diferença. Quando aqueles discípulos foram os pais que pecaram, ou foi ele, a diferença é que quem acompanhou e foi próximo da ser cego é aquele que tem a palavra da verdade, é aquele que é o caminho, é aquele que é a vida de verdade, é aquele que pode tocar em qualquer um e transformar. A diferença é quem está com você. Salmo 23 diz assim: nada me faltará. Mas a palavra lá no hebraico, ela pode ser traduzida por não. Quando a palavra está dizendo o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo: olha, ele pode ser o seu pastor e ele não vai me faltar. As coisas podem me faltar, porque Jesus diz: os pobres sempre têm convosco, mas o Senhor não me falta. Se estamos na presença dele, o Senhor não nos ganeja, o Senhor não dorme, o Senhor nos guarda. Ei, meu Deus, a presença dele é que transforma. A Bíblia vai dizer: ainda que eu passe por um vale de sombra e morte, o que está dizendo ali que eu posso até passar, mas o importante é que o Senhor passa comigo. Ei. A diferença é a presença. 6 anos pregando no mesmo lugar, mas cada dia é um novo lugar, porque cada dia a palavra se renova. Todo dia é a mesma casa, mas pela presença se renova. O teu lar se torna um pedaço do céu, quando a presença está contigo. Quando ele chega no mesmo lugar em que ele já era acostumado a viver, que ele lava os seus olhos, ele torna a ver. Com a palavra do Senhor, quando ele lança a sua palavra, ele é capaz de extrair algo maravilhoso que já está dentro de você. Quando Isaías 12 diz que ele criou o espírito do homem dentro do homem. Quando Eclesiastes 3:11 diz que ele colocou o desejo pela eternidade dentro do homem, está dizendo: olha, você veio do Senhor e dentro de você há algo tremendo, dentro do seu coração há algo tremendo, que o Senhor já colocou, você já recebeu, e muitas vezes tem adormecido, você já recebeu o dom do Senhor, e muitas vezes tem adormecido. A Bíblia vai dizer em 2 meu Deus, escuta Timóteo, capítulo 1, verso 6, que Paulo está dizendo a Timóteo: revive o dom que está dentro do teu coração, ao qual recebeu pela imposição de minhas mãos. Ei, tem obras maravilhosas dentro do teu coração, e a palavra de Deus pode manifestar. Ei, os pais olham para aquela situação, eles veem um filho para. Quando os fariseus perguntam a ele: é verdade mesmo que ele era cego? Eles vão dizer: olha, ele já tem idade, ele já é maior. Pergunta para ele. Aqueles pais presenciaram, foi algo tremendo da parte de Jesus. Mas aqueles que viam o milagre que aconteceu, eles queriam expulsar aquele cego. No verso 35, diz assim: Jesus ouviu que eu tinha expulsado, e encontrando-o, disse:
Crês tu no Filho de Deus? Encontrando-o. Para encontrar, você precisa procurar. O teu valor é tão tremendo perante o Senhor, que Ele procura por você. O teu valor é tão tremendo perante o Senhor, que Ele procura para encontrá-lo. Ora, o Senhor sabe onde eu estou, sim, Ele sabe. O Senhor sabia onde Adão estava, sim, Ele sabia. Quando Ele pergunta onde estás, Ele está dizendo: olha, eu tenho uma profecia sobre a sua vida, o tempo que eu não sei, quando foi, não sei, qual a profecia, não sei, mas o teu coração queima neste momento, e a profecia que foi lançada é uma obra maravilhosa que está pronta para ser extraída pela palavra do Senhor, porque a Bíblia vai dizer em Isaías 46, oh meu Deus, 9 e 10, ah, não há Deus semelhante a mim, nunca houve um Deus semelhante a mim, que anuncia o fim antes mesmo do começo. Quando a palavra foi lançada sobre o teu coração, ela foi lançada pela palavra de um Deus que já viu a tua vida, que já escreveu a tua vida, que conhece desde o nascimento, que te conhece desde a madre, que colocou sobre o teu coração uma obra, e essa obra glorificará o nome dele, desde que você retorne, meu Deus, às velhas práticas, desde que você retorne àquelas madrugadas que já não existem mais, desde que você retorne, meu Deus, àquela comunhão que você tinha e que tem se esfriado, mas a obra, ela vai se manifestar se você estiver na brecha. Aleluia. Meu amado, aquele que quiser vir aqui na frente, aquele que ainda acredita que tem muito a oferecer pelo Senhor, aquele que ainda acredita que tem sonhos de Deus ainda na tua vida, porque quando José sonhou, quando foi entregue ao seu pai que ele havia morrido, o sonho de Deus não acabou. Meu Deus, Jacó podia ter entregado os pombos e chorado pelo luto de ter perdido um filho, chorando e enterrando alguém que estava vivo. Ei, mas Deus não enterra o que está vivo. Os sonhos de Deus para você são muito grandes, são maiores do que você pode imaginar, são maiores do que os nossos. Se você sente de Deus vir aqui na frente, eu vou pedir ao pastor para orar por você. Eu morava nos cultos dessa igreja. Eu olhava meus meninos aqui hoje. Eu fui atrás de fonoaudiólogo. Eles não falavam. Eles tocavam sinos. E quando eu vejo eles aqui na frente, quando eu lembro das profecias lançadas sobre a vida deles, oh meu Deus, eu sei que o meu Deus é fiel, eu sei o que meu Deus prometeu, e eu sei que nas mãos dele está a autoridade para fazer aquilo que a medicina e o homem não pode fazer. Oh, aleluia. Se você sente que o Senhor vem aqui na frente, vem. O pastor está orando pela sua vida, renovando sonhos de Deus sobre a tua vida, profecias que foram lançadas, que muitas vezes a realidade acredita que é impossível, mas é o Senhor que capacita. É o Senhor que capacita. Se alguém crê que o Senhor ainda pode fazer mais ainda na tua vida do que já tem feito até hoje, vem aqui na frente.
Aquele jovem curado pelo Senhor. Ei, não olhe para a realidade. Pode estar morto há 4 dias, mas sangue tem que voltar a correr nas veias. Pode estar sem lá, mas as maravilhas do Senhor pode fazer. Há muito ainda que ser oferecido ao Senhor nesta terra. Há muitos projetos de Deus dentro dos nossos corações. E tenho certeza que o Senhor cumprirá seu dever. Glória a Deus. Deixa eu fazer um pedido. Todos os jovens que estão fazendo parte do departamento dos jovens, vem para frente todos participar desta oração. Nós precisamos agradecer a Deus pela vida de cada um dos jovens, todos eles. Pelo lado de Rio, vocês, todos os jovens, todos os dias. Irmãos, aqui está esse grupo de jovens. E com certeza é um trabalho especial, um trabalho dos jovens. Ter hoje um departamento como este, e crentes que se unirem ao Senhor na igreja, com certeza vai trabalhar muito forte da parte de Deus na vida de cada jovem, para que possa vencer este mundo, para vencer as ofertas que o mundo tem, não é? E servir a Deus. Que bom que vocês estão aqui servindo ao Senhor. E a palavra de Deus, ela foi de encontro às nossas necessidades. Eu queria que você saísse do seu lugar também, com você, que é ali na frente, e ainda você aqui na frente, pega aí só, né? É só o melhor. Aleluia. Você pode ajudar? A igreja sabe. Quando você sai do seu lugar, que é ali na frente, vou cantar juntos e vamos orar. Escute. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 regozijemos e aleluia, porque brilha a boca do Cordeiro, regozijemos e aleluia. Porque lindas são as botas do Cordeiro. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Há uma regeneração aqui pelo irmão Claudete, estaremos orando, e também para a irmã Jussara. Deus possa abençoar a vida da irmã Claudete. O Claudete não está bem de saúde, e estaremos orando, e também aqui para a irmã Jussara. Estamos orando? Levante bom para o céu. Querido Deus e eterno Pai, bom é estarmos aqui na tua presença, Senhor, adorando o Senhor na beleza da tua santidade. A tua presença é algo em nosso meio. O Senhor é fiel, é maravilhoso, e nos reuniu aqui. A tua palavra nos diz que o Senhor não reúne seu povo em vão. A tua palavra, Senhor, tem falado aos nossos corações. Os louvores têm falado aos nossos corações também. Pai, queira abençoar cada irmão, para o grupo de jovens, todos os pais que aqui se passam fazendo, os jovens, os obreiros de um modo em geral, a igreja do modo geral. Estenda as tuas mãos, Senhor, e abençoa também esse pedido de oração. Mas enquanto a necessidade do parceiro do Valdete, cura, Senhor, todo tipo de enfermidade, devemos usar esse microfone de poder, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Estas bênçãos nós te agradecemos hoje e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida. E todos dizem
Amém. Amanhã, às 9 horas, nossa escola bíblica dominical. E o grande culto à noite. Deus abençoe a todos.